inteligência artificial na área de homeopatia. É um tema, assim, bastante impactante, é um tema muito presente atualmente, né, nos dias de hoje. A gente tem ouvido falar desse assunto em todos os meios. A gente abre o jornal, no dia a dia, a gente ouve falar, a gente acessa as redes sociais, a gente ouve falar, e cada dia a gente vê, assim, esse assunto disponível nas mais diferentes áreas. E, na realidade, todas as áreas estão se deixando permear, né, por esse novo momento, né, que é um ciclo novo, né, porque a humanidade ela vive de ciclos, né, de inovação. E esse ciclo tá muito visível, né, o que está acontecendo, né, porque a gente consegue observar, né, a utilização, né, e é uma, assim, vamos dizer assim, é uma revolução silenciosa que a gente fala, né? Aos poucos a gente está vendo, né, que a gente está começando a utilizar, mesmo sem saber, muitas vezes mesmo sem saber que está utilizando, né? Quando a gente, por exemplo, utiliza o aplicativo Waze, nós vemos que nós estamos utilizando a inteligência artificial. Quando nós vemos um filme na Netflix, nós estamos utilizando a IA. Quando a gente vê as indicações de filmes para nós estamos... Isso é tudo feito por IA, Spotify também. Então, é uma ferramenta que está presente em todos os momentos. E, né, eu quero contar um pouco dessa minha história, uma história até não tão antiga, porque a inteligência artificial é uma coisa recente, que eu sempre fui interessado, né, nessa parte de inovação, né, meu próprio trabalho dentro da homeopatia sempre foi de buscar as portas que pudessem trazer um conteúdo que fosse útil para a nossa área. Pelo amor que eu tenho pela homeopatia, pela a dedicação que eu sempre tive desde da minha época de faculdade, e sempre o interesse de poder estar trazendo algo que possa contribuir para uma melhor prática de todos nós, né, profissionais homeopatas. E então eu comecei, né, a utilizar essas ferramentas, né, de uma maneira mais usual, né, comecei a utilizar aos poucos, e eu comecei a utilizar, a fazer uma utilização, comecei a ampliar a utilização, comecei a aprender como fazer para poder aplicar, né, no meu dia a dia. Fiz alguns cursos, né, eu vou falar isso aqui para vocês, fiz alguns cursos para aprender. Eu já tenho algum tempo de prática médica, de prática homeopática. Estou feliz com a minha prática, mas eu sempre penso assim, que a gente sempre tem que aprender, a gente tem sempre o que melhorar, a gente tem sempre o que ampliar na qualidade do nosso exercício profissional. A gente sabe que a nossa profissão, principalmente, assim, no caso, a minha profissão, a profissão de médico, a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Cada paciente é uma história nova, cada paciente é uma individualidade que está à nossa frente, é uma coisa nova que acontece. Um novo paciente é uma experiência nova que a gente tem. Então, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar nesse estudo e comecei a elaborar, né, um método, aperfeiçoar ferramentas, e comecei a observar que os resultados estavam muito diferentes. Então, eu comecei a pensar de poder estar passando, né, transmitindo esse conhecimento para vocês, no sentido assim, da gente ter ter um desenvolvimento, né? Ter um upgrade, como se diz. Nós temos que fazer upgrades de vez em quando, né?
E o movimento é esse, né, da gente fazer uma melhoria. Então, dentro dessa história, né, tenho feito esse trabalho de divulgação da inteligência artificial. Comecei no Congresso da PH do ano passado e já fiz mais algumas outras apresentações. E agora a gente decidiu fazer uma live para estar, né, falando alguns assuntos que eu acho que vai ser de muito interesse de todos. Tá bem? Então, o tema da aula que eu vou abordar hoje é de IA na prática homeopática, ou seja, IA, inteligência artificial na prática homeopática. Né? O futuro da sua prática clínica, porque já nem é mais futuro. Para mim, já não é mais futuro, já é presente, porque eu estou usando no meu dia a dia. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão achar interessante isso que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente na aula. Né? Então, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é que a medicina está passando uma revolução, né, sem precedentes. Não só a medicina, todas as áreas, mas a medicina ela está sendo impactada de uma maneira muito especial por alguns aspectos que eu vou falar para vocês. Né? Porque a gente consegue ter uma personalização de tratamento. Então, isso interessa muito para o homeopata. O homeopata, a personalização do tratamento interessa muito, porque cada caso é um caso, eu preciso adaptar para cada paciente, né? O atendimento, a forma de abordagem, a forma de decisão terapêutica, tudo isso a gente tem que ir elaborando aos poucos. Né? E comecei a pensar como que isso IA poderia ser aplicada na homeopatia, e como podemos integrar essa tecnologia no nosso dia a dia. Né? Obviamente, preservando, né, a essência, né, da abordagem terapêutica homeopática, né, a essência hahnemanniana, que é uma coisa que a minha prática é hahnemanniana, é uma prática clássica, né, aquela prática que vocês aprendem nos cursos, né, de prática que procura ser mais fiel assim às bases hahnemannianas, como a maioria de todos vocês aí que estão presentes aqui, os profissionais homeopatas, em especial os médicos, veterinários, os prescritores. Então, está havendo uma revolução digital na medicina, e a gente está vendo que está transformando a prática clínica, está transformando, quando a gente vai no hospital, a gente faz uns exames e rapidamente sai o resultado, vocês podem ter certeza absoluta, esses laudos rápidos que saem, que já tem o dedo da inteligência artificial ali. E a gente começou a ver como isso daí poderia trazer uma influência positiva, né, na homeopatia. A gente poderia também integrar essa tecnologia, obviamente sem perder, ou como eu falei anteriormente, as características da nossa abordagem, né, sem fazer muita mistura. Então, e aquela pergunta, né, que a gente tem falado em todo o curso, será que Hahnemann utilizaria a IA se vivesse hoje? Eu penso que sim, porque o Hahnemann foi um grande inovador. O Hahnemann inovou no método experimental, o Hahnemann inovou no rompimento crítico com a medicina que existia naquela época, ele inovou na estruturação do princípio da semelhança, o princípio hipocrático da semelhança, na individualização, no conceito de miasmas. Ele foi uma grande inovação, porque ele explicou o funcionamento, né, das doenças crônicas, na observação dos sintomas, na realização da experimentação, né, no método experimental. Então, o Hahnemann foi um grande inovador na valorização dos sintomas mentais, dos sintomas das emoções, dos sintomas mentais. Então, a gente tem uma série de coisas que o Hahnemann demonstrou que é um grande inovador. Né? No vitalismo, né? Trazendo o vitalismo como uma explicação, né? Para o funcionamento dos medicamentos homeopáticos. Então, foram muitas áreas, a medicina preventiva, na prevenção de enfermidades. Então, o Hahnemann tem uma série de aspectos que o Hahnemann mostrou ser um grande inovador. Então, eu penso que ele utilizaria. Se ele tivesse uma ferramenta como essa que está existindo hoje em dia, ele utilizaria, com toda certeza. Né? E mais recentemente, eu me deparei com um artigo que ele fala assim, que o estudo revela que 17%
dos médicos no Brasil utilizam inteligência artificial. Tá? E essa pesquisa analisou a adoção de tecnologias tanto, né, nas unidades de saúde, né, como nas privadas. Então, sendo utilizado na prática clínica, tá? Basicamente na prática clínica, né? E falou que 17% dos médicos estariam utilizando, 14% em estabelecimentos de saúde pública e 20% nos privados. Né? E no suporte às pesquisas, 69% dos profissionais já estariam utilizando. Olha que interessante. E na elaboração de relatórios médicos, 54%, ou seja, demonstrando o quê? A utilidade dessas ferramentas. E os outros 83%, né? Então a gente fala 17% utilizando, e aí? E os outros 83%, né? Quem são, onde vivem? Né? Aquela pergunta do Globo Repórter, querendo saber, né? Então fiz um levantamento, né, de distribuição dos perfis médicos com relação à inteligência artificial. Fiz agora, esse ano, recente. Né? Perfil dos médicos, né? Médicos céticos e tradicionalistas, né, como eu falei para vocês, são 83%, que 17% está utilizando, mas acontece assim, que a gente tem desses 83%, né, que são céticos, ou seja, tem uma resistência à inteligência artificial, preferem métodos tradicionais, desses, de 25% a 33%, tem interesse na IA. Mas ainda não adotam na prática, estão querendo conhecer, como eu quis conhecer lá atrás. E 17% já estão utilizando. Tá? Para o quê? Para suporte clínico. Então, já estão utilizando na prática e otimização do tempo, porque é uma das grandes características que isso abrevia o nosso trabalho, o tempo de utilização. Desses 17%, tem os, né, inovadores, né, que tem em torno de 1,5%, que são entusiastas inovadores, que integram ativamente, ou seja, no seu dia a dia, e médicos cientistas e especialistas em IA, menos de 1%, que desenvolvem e pesquisam IA na área médica, tá? Na qual eu me incluo nesse grupo aqui, porque eu já fui estudar mais a fundo. Né? Então, em qual perfil, né? A gente, uma pergunta, qual perfil que nós nos encaixamos? Né? O que a gente está precisando fazer para melhorar esse perfil, conhecer melhor essa ferramenta? Então, na realidade, assim, a minha experiência, né, como eu falei para vocês, eu tenho 40 anos de prática clínica e de ensino da homeopatia. Eu, assim, ensino contínuo, desde a década de 80, eu venho, tanto como médico homeopata, como professor, né, ensinando, e desde essa época, continuamente, desde essa época a gente vem trabalhando, assim, com essa nossa intenção de poder passar esse conhecimento, essa experiência para vocês, tá? De pessoal, clínica. E 30 anos, e tem um aspecto muito interessante, que é há 30 anos que a gente já está, depois que a gente já está com ferramentas digitais, porque quando eu editei o repertório, em 95, em 96 a gente já estava importando o repertório para o sistema homeopático na época, um sistema chamado software Lince, e a partir daí a gente, sempre que se tem uma novidade, a gente procurando incorporar essa novidade e trazer para a nossa prática, né? Desenvolvemos a editora, né? E mais recentemente eu fiz um curso de especialização pelo MIT, um curso muito interessante, que me trouxe muitas ferramentas, que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Tá? Meus objetivos aqui é trazer essa experiência, né, advinda desse tempo todo, não só de homeopatia, como de utilização dessas ferramentas. Né? Divulgar, né, a importância da gente absorver e incorporar essas novas tecnologias. Né? A gente saber que a gente não pode descartar. É importante que a gente não pare no tempo. Né? Que a gente absorva essas tecnologias. As bases hahnemannianas devem permanecer, mas a gente pode desenvolvê-las dentro dessas novas tecnologias, e a responsabilidade de manter e salvaguardar o conhecimento e prática hahnemanniana, ética em benefício, né, dos enfermos. Se ela é ética, já é em benefício dos enfermos. Tá? Então, o repertório, né, que eu escrevi, né, que foi essa obra editada em 95,
né, que muitos de vocês conhecem, né, que já foi a gente já só tinha, na época, só tinha livros em inglês e espanhol, tá? Já tinha alguma coisa assim, mas assim, foi um livro que impactou, né, na prática, facilitou o uso, o acesso da homeopatia para nós brasileiros, né? E depois o software, como eu falei para vocês, que já foi um passo que foi dado, tá? Que era uma inovação na época. Na verdade, a grande inovação na época eram as ferramentas digitais, que hoje é uma coisa comum. Todos estamos utilizando de maneira integrada na nossa prática. Quem usa uma ficha clínica, quem usa um repertório por software e todas as N coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? Escrevi mais alguns livros, a experiência de muitos anos de ensino, né? E algumas obras escritas, toda a vivência na parte institucional. Tá? E mais recentemente, né, que eu terminei esse curso agora em fevereiro, e mais recentemente a gente pôde desenvolver mais, aprofundar mais ainda nesses conhecimentos. Tá? O objetivo da nossa apresentação basicamente é desmistificar, né, quebrar esses mitos, tá, e esclarecer o papel da IA, tanto na medicina como na homeopatia. Tá? Porque, como médicos, né, a gente utiliza muitos recursos da medicina na IA, na nossa prática homeopática. Quando a gente analisa exames, poxa vida, né? Quando a gente busca um melhor esclarecimento sobre um determinado diagnóstico de um paciente que a gente atende, bem, quando a gente procura entender o efeito de medicamentos alopáticos que o paciente está tomando, a gente busca compreender os sintomas que são apresentados, muitas vezes sintomas colaterais dos medicamentos, né? A gente entender de onde está advindo, se aqueles medicamentos produzem esses sintomas, a IA é extremamente útil. Aplicações práticas, mostrar como a IA pode ser usada no dia a dia do homeopata e aprimorar o raciocínio, ou seja, demonstrar como a IA pode melhorar nosso raciocínio clínico homeopático, o entendimento do caso. É muito interessante, porque quando a gente tem uma ferramenta assim, a gente consegue ter o quê? Uma visão mais abrangente. Ainda mais quando a gente tem uma história clínica homeopática, normalmente uma história longa, tem muitas informações, e a ferramenta ajuda muito a organizar esses dados. Mas o que é inteligência artificial, né? Do que se trata esse assunto chamado inteligência artificial? Na realidade, inteligência artificial são sistemas computacionais que simulam a inteligência humana, aprendendo e resolvendo problemas. A gente normalmente utiliza essas ferramentas existentes hoje, como ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, como o Copilot, como o Grok 3, como a DeepSeek, todas essas ferramentas, tá, já estão assim, abertamente disponíveis para a gente utilizar, que são ferramentas de acesso, né, à inteligência artificial, com as quais a gente conversa. Por isso que chama ChatGPT. Tem um chat onde a gente escreve as informações, o que a gente quer saber. Ou então a gente dá as instruções que a gente quer que a máquina responda, né? Nos ajude em algum aspecto, alguma instrução. Eu escrevo, tenho formas de fazer isso, eu escrevo isso e solicito para obter uma determinada resposta que me atende. Porque quem quer sou eu, né? E eu posso ter o quê? Posso ter uma ferramenta que me ajude a responder esses dados. Tá? E a generativa, né, que é a grande bola da vez, ou seja, é uma nova geração de inteligência artificial que cria conteúdo novo, conteúdo original. Então, o ChatGPT para texto, o Claude para análise complexa, o Gemini para múltiplas tarefas, cada uma tem uma determinada especialidade, alguma determinada característica. Eu vou dizer para vocês, todos são bons. Tá? Para o nosso trabalho, todos são bons. E, né, o que a gente faz com essa inteligência artificial? A gente aplica no nosso cotidiano. Seja no nosso cotidiano do dia a dia, da nossa vida, como seja no nosso cotidiano profissional.
Então, eu vou navegar digitalmente, eu vou acessar assistentes virtuais, eu vou analisar exames médicos, eu vou analisar pesquisas, ou eu vou fazer pesquisas, eu vou elaborar um protocolo de pesquisa, um protocolo clínico, tá? Eu vou buscar rubricas repertoriais, o paciente falou numa linguagem que eu não consegui transformar numa linguagem repertorial, eu posso utilizar essa ferramenta para me ajudar nesse sentido. Então, o momento atual da medicina é esse, né, de crescimento exponencial. Tá? Como eu falei para vocês. Estava 17% dos médicos utilizando, mas daqui a pouco vai ter que todo mundo utilizar. Bem? Então, a IA está crescendo na medicina, transformando diagnósticos e tratamentos em diversas áreas médicas. E com aplicações, né, muito impactantes, que estão trazendo um resultado inegável. Né? Então, a IA auxilia os médicos no diagnóstico e na personalização do tratamento, que a gente vai falar mais desse assunto mais para frente. Então, a IA na medicina, né, crescimento e aplicações, né, no diagnóstico, auxilia muito no estabelecimento do diagnóstico. Um dos meus trabalhos nessa especialização foi o trabalho de fechamento do meu curso, que eu desenvolvi uma ferramenta de diagnóstico de doenças raras, né, encontro de doenças raras. Então, a gente pode utilizar essas ferramentas para fazer muitas coisas. Então, diagnóstico, aí auxilia médicos no diagnóstico preciso e precoce de doenças. No tratamento, por exemplo, personalização de tratamentos com bases em dados do paciente. Poxa vida, mas como que é essa personalização do tratamento? A personalização do tratamento significa o seguinte: eu atendi o paciente uma vez, atendi 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. O que acontece? Eu tenho uma sequência histórica. Nessa sequência histórica eu tenho padrões. Eu analiso esses padrões, eu busco, né, o que eu preciso para estabelecer alguns diagnósticos, tendências, e por aí vai. Muitas informações podem ser obtidas disso, né, na organização dessas informações. Na pesquisa, aceleração da descoberta de medicamentos, no caso aí mais nos alopáticos, e análise de ensaios clínicos. Análise de ensaios clínicos, escolha de voluntários para participar desses ensaios clínicos. Tudo isso são coisas que a gente pode utilizar. A gente já observa que já é realidade na medicina e especialista prevê em futuro com ChatGPT capaz de dar diagnóstico e sugerir tratamento. Não, já está fazendo. Tá? Isso daí foi uma notícia de agosto de 24, mas isso aí já está acontecendo. Tá? Então, e como isso acontece? Né? Aí está sendo integrada a diversos processos médicos. Os hospitais de pontas, todos já têm um departamento de inteligência artificial para quê? Para integrar dentro de todo o ecossistema hospitalar, trazendo avanços significativos e prometendo o quê? Transformar a prática médica. E fica aqui, né? Por exemplo, por exemplo, aqui que eu falei para vocês no aspecto dos remédios, a generativa deve revolucionar o desenvolvimento dos novos remédios. Né? E aí ele fala assim: sua aplicação permite, desde aprimorar o desenvolvimento de novos produtos, olha só, a coisa é ampla. Né? Fármacos, terapias, tratamentos, análise e resultados laboratoriais, até viabilizar diagnósticos mais precisos e abrangentes. Tá bem? Que essa parte interessa mais para nós, homeopatas. E na homeopatia, fica aquela pergunta: e na homeopatia, o que nós temos? Poxa, está avançando tanto a inteligência artificial, mas o que eu posso utilizar nela, na homeopatia? Eu fiz essa pergunta para mim, um tempo atrás. No que eu vou fazer que vai auxiliar os médicos homeopatas? Junto disso, né, uma série de questões têm sido levantadas com relação à segurança de uso da inteligência artificial. Né, o Senado está analisando uma regulamentação, porque eu acho que tem que regular, porque uma grande quantidade de conhecimento disponível, né, é importante que a gente tenha algumas normas que regulem, por exemplo, né, o acesso a dados sensíveis. Quando a gente escreve uma história de um paciente, a gente não deve colocar o nome do paciente no nosso chat. Por quê? Porque é um chat aberto. Então, tem algumas normas, tem algumas especificidades que a gente tem que tomar muito cuidado.
de não identificar. Identificação é uma coisa muito importante, tá? Para a gente fazer, evitar de fazer nessas ferramentas abertas. Surgindo o regulamento da inteligência artificial, na Europa, a União Europeia foi uma das primeiras a estabelecer alguns regulamentos. A Organização Mundial de Saúde publicou orientações, que é esse guia, né, de ética e governança de inteligência artificial, tá, para a saúde. Tá? Também já deixou bem claro para o quê? Para estabelecer parâmetros. Tá? Para estabelecer parâmetros de utilização, né, da inteligência artificial na homeopatia. E continuando, a medicina personalizada avança com a IA genômica e dados, ou seja, né, a personalização de tratamento. A coisa vai mais a fundo. Atenção direcionada no paciente, né, como inteligência artificial, genômica e análise de dados, tem ganhado espaço nas redes privada e pública de saúde. Por quê? Porque ela individualiza o tratamento, ela personaliza a partir do momento que eu utilizo dados, né, genéticos na minha análise. Bem? Tá? Então, está transformando diagnóstico, personalização do tratamento e gestão de cuidados de saúde. E aí fica assim, né? Será que... O que está acontecendo, né? A gente vê assim, diante dessa movimentação toda, fica aquela pergunta, né? Fica aquela coisa, o diabinho do ceticismo médico, o anacárdio, o remédio anacárdio, aí fica um anjinho do lado, um diabinho do outro, será que eu vou entrar nessa? Será? Como que é? Então vem aquela pergunta, né? E de um lado fala assim, IA não muda nada, fica tranquilo. E aí vem um anjinho do outro, foi o que disseram, do estetoscópio, do raio-x e da penicilina. Tá bem? Então, aquela pergunta, né? Será que a inteligência artificial vai substituir os médicos? Será que isso realmente vai acontecer? Fica no ar, é um receio que muitos colegas têm, né? Mas, na realidade, a gente tem que enxergar por um outro ângulo. É o ângulo do uso da inovação. Bem? Um ângulo do uso da inovação e, assim, novas oportunidades. Né? Exigirão adaptação às mudanças, ou seja, upgrade. Antigamente, a gente comprava um fogão e usava esse fogão durante 15 anos fazendo o que sempre fazia. Ele nasceu para fazer aquelas coisas. Tem o botão de ligar o forno, o botão de ligar o forno. 15 anos. Mas hoje não é assim. Hoje a gente compra um celular, por exemplo, a cada tempo vem uma atualização, coloca um software, a cada tempo vem uma atualização, vai mudando. Tá? E isso está acontecendo com a gente. A gente não pode ser mais aquele médico que aprendeu aquelas coisas, vai fazer só aquelas coisas. Não, porque as coisas estão mudando. É importante o quê? A gente fazer uma adaptação a essas mudanças. Tá bem? E profissionais abertos a usar recursos tecnológicos e ferramentas à disposição se destacarão em relação aos resistentes a acompanhar essas mudanças. Ou seja, é uma coisa que é necessária e é uma coisa que vai acontecer. E até naturalmente, isso daí é até natural que aconteça. E muito interessante que essa semana apareceu um artigo editorial na Folha de São Paulo, né, do Davi Wipp e do Paulo Hoff, falando justamente desse tema, né, que a revolução silenciosa já está em curso. Já está, porque eles já estão aplicando, já estão usando, já estão vendo no que pode colaborar para o quê? Para otimizar todo o sistema de saúde. E ele fala, a IA não substituirá o autocuidado e prevenção por parte dos pacientes e formação sólida dos profissionais, ou seja, a gente vai continuar utilizando essas ferramentas, a gente vai continuar precisando de uma formação sólida, a gente vai continuar precisando ter conhecimento, estudar. A IA não vai tirar isso daí, da gente, né? Porque essa ferramenta ela foi feita para aprimorar, né, a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde. Tá?
auxiliando na análise de exames, auxiliando na previsão do risco de doença, aperfeiçoamento de práticas médicas, personalização de tratamento, redução de erro relacionado aos diagnósticos. A ferramenta não se distrai, a gente às vezes, né? Tá? E as condutas terapêuticas, a gente pode ter um assistente, a gente sempre fala, a IA, ela é como um assistente médico, é uma ferramenta que nos auxilia a ser melhores. Bom, os sistemas de IA são programados e configurados por humanos para servir as pessoas. A intenção é que eles possam nos auxiliar. E a gente usar essa ferramenta de forma ética e de trazer esse benefício, estender esse benefício que a gente tem e utilizar para o bem comum. E é indubitável que a IA generativa e todas as IAs, tá? Existem várias, tá? Vieram para ficar. Bom, na homeopatia, particularmente é interessante essa parte, a personalização dos tratamentos, porque a gente trata de pessoas, indivíduos únicos, seres únicos, e redução de erros relacionados ao diagnóstico e às condutas terapêuticas. Ou seja, ele vem ajudar para a gente facilitar o diagnóstico. Não é só o diagnóstico clínico, é o diagnóstico miasmático, diagnóstico constitucional, diagnóstico biopatográfico, diagnóstico homeopático, diagnóstico e as condutas terapêuticas, o diagnóstico medicamentoso também. Todos os diagnósticos a gente pode ter uma ferramenta que nos auxilie nesse sentido. E eu sou testemunha que vocês podem fazer isso, porque eu estou fazendo. E constante, né, do lado dos médicos, informação acadêmica sólida, e a constante atualização do conhecimento científico, inclusive, né, a gente tem que aprender, inclusive, a utilizar a IA, tá bom? Que serão imprescindíveis para o exercício da nossa profissão. Tá? O que eu posso fazer na medicina? Tá? Falando de IA na medicina, e falando na medicina, inclusive medicina homeopática, eu posso comparar casos clínicos ou cirúrgicos, olha assim, olha as utilidades. Tenho certeza que vocês vão se lembrar de dificuldades que vocês passaram, e às vezes em alguns desses temas. Criar artigos e aulas com embasamento científico, criar conteúdo para rede social, criar e melhorar protocolos, discutir casos e compilar histórico de paciente, estudar mais rápido, fazer interação medicamentosa, interpretar, isso aí é mais na alopatia, né, quando a gente trabalha com substâncias, interpretar ou comparar exames, melhorar a conduta com os pacientes, personalizar os tratamentos, que é o que a gente está falando, prescrever medicações mais eficientes, traduzir, resumir e compilar artigos científicos e muito mais. O que passa na nossa cabeça, se a gente souber trabalhar com a ferramenta, a gente ajuda bem. Tá? E na homeopatia, né, que a gente tem algumas características, né, de uma abordagem individualizada, a gente precisa de um auxílio, nosso raciocínio, tá? Um raciocínio homeopático, né? A gente precisa de uma organização de dados, porque a gente lida com matérias médicas extensas, casos clínicos extensos, uma base de dados extensa, então a ferramenta pode ajudar bem. A nossa memória e a estruturação, né, do que tem. O repertório, quando ele foi criado, né, o próprio Hahnemann pediu para os discípulos dele criarem um repertório, foi nesse sentido, organização dos dados, auxílio e raciocínio. E facilitar o quê? A abordagem individualizada. Quando eu vi isso aqui, eu falei, é a forma como foi idealizado os repertórios homeopáticos, podem ter certeza. E o benefício da homeopatia, a gente poder ter mais eficiência, mais precisão, né? E acesso a uma base de conhecimento, facilidade de acesso a uma base de conhecimento, né, que é extensa, que a gente sabe disso, que nenhuma memória consegue guardar toda aquela quantidade de informação. E se a gente tiver uma ferramenta que nos auxilia a isso, a gente vai conseguir fazer isso. Né? Então, o diferencial da homeopatia, se a gente for olhar, o que tem de diferente na homeopatia? Tá? Então, primeiro, é um raciocínio clínico refinado. Refinado por quê? Porque a gente analisa nuances de casos. Quando a gente conversa com o nosso paciente, a gente observa os detalhes. São os detalhes que são importantes, são os detalhes que nos mostram, né,
O que é a suscetibilidade de cada paciente, como é o interior de cada paciente. Então, é a essência da prática homeopática. A organização de casos, então a inteligência artificial auxilia na estruturação do quê? Das informações que a gente tem e também a interpretação de padrões. Interpretações de padrões. Tá? Padrões do quê? Padrões sintomáticos. Por exemplo, os temas nas histórias, as questões que envolvem, inclusive, o próprio dinamismo do paciente, que muitas vezes, né, adoece. Então, a gente pode ter uma compreensão nesse aspecto e localizar mais facilmente esses aspectos. Algumas aplicações práticas, né, da IA na homeopatia, né, nós temos algumas, né? A gente pode, por exemplo, pegar uma anamnese, né, e redigir essa anamnese, pegar uma anamnese ampla, né, e poder, esse histórico do paciente, sei lá, a gente pega da nossa ficha clínica do software que a gente utiliza, né, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né, obviamente, como eu falei, preservando os dados sensíveis do paciente, né, principalmente da identificação, e pode organizar aquele relato. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que a gente pode fazer com relação a isso. A gente pode fazer um estudo diferencial de matéria médica de várias formas. Eu posso estudar, eu posso criar várias maneiras de estudar a matéria médica. Eu posso estudar a matéria médica nos aspectos, sei lá, psicológicos, né, e emocionais. Né? Posso utilizar a matéria médica para estudar aspectos relacionados aos medos, às ansiedades. Eu posso estudar a matéria médica relacionada a separar por reinos. Eu posso estudar a matéria médica relacionada aos tropismos dos medicamentos. Eu posso estudar medicamentos que são mais específicos. Então, isso daí me dá uma condição. Se eu souber fazer, me dá uma condição de ampliação. Estou com um paciente lá, com, sei lá, uma infecção urinária, por exemplo, eu vou localizar e vou achar. Pelos aspectos da infecção urinária, eu posso localizar o medicamento mais específico segundo aqueles sintomas que ele apresenta. E as modalidades, aquelas coisas que a gente estuda na homeopatia. As condições de agravação, de melhora, sintomas concomitantes, alternantes, e por aí vai. Horário, lado, e todas aquelas coisas. Tá bem? Eu posso organizar, revisar uma bibliografia específica, artigos científicos, eu posso pegar um artigo científico e resumir esse artigo científico, né? E organizar todas as informações, eu pego mais de um artigo científico e organizo as informações, né? E estruturar os casos clínicos, como eu falei, né, para a prática clínica e também para o ensino. Tá? Fato esse que eu já estou fazendo, isso daí que eu estou fazendo aqui é isso, né? Eu estou apresentando assim, fazendo essa apresentação para ensino. Bom, então olha aqui um exemplo. Tá? Falando de exemplos, aqui eu tenho uma história clínica, que eu peguei um caso clínico, obviamente eu não identifiquei, e colocou aqui, ó, queixa principal, descrição detalhada, duração, início, sintoma, a história da doença atual, sintomas mentais, eu posso pôr, olha sintomas biopatográficos, a ferramenta consegue reconhecer quando a gente sabe ensinar para ela, porque a inteligência artificial é o seguinte, a gente conversa com a máquina e a máquina conversa com a gente. Então, tem determinados aspectos que eu tenho, ela vai aprendendo como eu penso, e eu vou utilizando ela para me dar a resposta que eu preciso. Tá bem? Outro aspecto, por exemplo, então, eu posso definir os diagnósticos. Olha, isso aqui foi um caso assim, foi um exemplo que eu usei para essa semana aqui, ó, tá? Então, ele me definiu todos os diagnósticos do paciente aqui. Tá? Diagnóstico miasmático, predominância miasmática, diagnóstico constitucional, temperamento. Tá? Olha só.
Sintomas homeopáticos, conseguiu selecionar os sintomas homeopáticos. E sintomas mais individualizantes e característicos. Só que tem um detalhe que eu preciso dizer para vocês, que é muito importante. Tá? Muito importante mesmo. Isso daqui não é verdade absoluta. Tá bem, gente? Isso daqui é uma sugestão. Tá? É uma sugestão que ele vai dando. Eu posso chegar e não concordar com os sintomas aqui. E o que acontece? Eu não valido. Eu tenho que ler o resultado que vem para validar. É que nem quando eu utilizo, por exemplo, um software. Ele me dá uma resposta, por exemplo, numa repertorização, ele me dá lá alguns medicamentos, mas quem vai escolher o medicamento sou eu, que vai ser dado. Baseado no quê? Na minha percepção, na minha sensibilidade, no meu conhecimento, na minha vivência. Quem vai fechar o diagnóstico somos nós. A ferramenta, ela nos dá uma condição de ter, assim, vamos dizer assim, opções, né, mais prováveis, sugestões, mas assim, quem acata ou não somos nós, a gente sempre fala assim, quem assina o receituário lá somos nós, quem assina e carimba. Olha mais uma coisa que ela pode fazer, uma análise de um perfil psicológico, mas a gente não deve analisar o caso, tal. Sim, ele não deve analisar, mas existem padrões emocionais, que às vezes são importantes. E às vezes são importantes, inclusive, porque determinadas enfermidades surgem a partir de padrões emocionais, a gente sabe disso. Uma mágoa profunda, um pesar, uma perda, humilhação. Então, os transtornos no repertório. O repertório conheço bem, viu, gente? Então, tem muitas questões que são questões emocionais que a gente utiliza no nosso dia a dia, que muitas vezes cabe até a gente dar uma lida, né, estudar esses aspectos. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Outro aspecto, por exemplo, eu consigo selecionar, por exemplo, eu pego um grupo sintomático, eu posso selecionar vamos dizer, a gente classificou por qualidade, ou seja, sintomas que estão muito intensos na história, os mais antigos, os repetitivos, olha a análise de padrões aqui, os incomuns, raros e estranhos, os peculiares. Então, eu consigo pegar na minha história, eu consigo fazer uma análise, onde eu consigo separar os sintomas, tá? Escalar os sintomas, que eles são os mais homeopáticos, esses, né? Outra aplicação que a gente pode fazer, eu posso fazer uma análise comparativa de medicamentos com base na matéria médica, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, por exemplo, aparecer. Eu comparo aqui a Inaceamara, tá? E aqui, ó, natro muriático e fosfórico ácido. Tá? E vem tudo o quê? Eu pedi para fazer o quê? Eu pedi fazer uma análise o quê? Estruturada de um caso. Eu posso pedir. Ou eu faço uma análise estruturada, eu peço para comparar, posso pedir para dar um determinado número de sintomas, né? Eu quero que você me compare essas matérias médicas, né? Colocando 5 sintomas principais de cada uma delas que tem a ver com o paciente. Olha que interessante, aí vem a ferramenta, ela me entrega um resultado que pode ser o diferencial para o meu paciente, não é para mim não, diferencial para o meu paciente, para a minha prática, para o meu exercício clínico, tá bem? Por exemplo, posso fazer uma comparação, né? Força principal do caso, relacionada a cada medicamento. Tá? Um estudo também, que a gente pode pedir. A gente pode fazer vários tipos de análise. Onde ele descreve, né, que é o importante de náusea, natron, fosfórico ácido, laquese, pulsatila. Descreve o que tem no caso que tem a ver com essas medicações. Outro, por exemplo, eu posso analisar remédios raros e pouco utilizados. Né? Então, aqui, ó, dentro daquele caso, eu posso analisar os medicamentos que não aparecem muito nas repertorizações. Às vezes, pode ser um desses remédios. Muitas vezes a gente tem uma... Porque o que acontece com a IA? Vocês vão ver, vocês ficarem usando a IA, a tendência de resposta é de policresto. Vocês vão ver. Começa a utilizar, vocês vão ver que, poxa vida,
É a maioria policresto que aparece. Não aparece errado, mas tem um jeito de a gente fazer. Para começar, aparecer o quê? Os medicamentos menos utilizados. Aqui, ó. A bisnigra, laccanino, são os medicamentos menos utilizados. Laccanino é um medicamento muito interessante. Tem um mental, assim, muito interessante, muito aplicável. Tá legal? E aí ele até traça justificativa e vantagem frente a medicamentos comuns. Cobre com mais especificidade tal sintoma. Bem? E posso fazer também um diferencial de matéria médica com foco no quê? No tropismo das enfermidades aqui que o paciente apresenta, diabetes e hipertensão. Tá? Pego medicamentos que são mais direcionados, muitas vezes é um medicamento, né? Pode analisar medicamentos policrestos, nosódios e por aí vai. Bom? E eu posso também fazer um resumo comparativo. Então, as possibilidades, isso o que eu demoraria, sei lá, para fazer, digamos, na mão, demoraria 3, 4 horas para fazer, eu faço em 5 minutos, 2 minutos. Eu demoro só, a demora é mais para a gente poder estruturar, né, a nossa pergunta. Ou estruturar a nossa a instrução do que a gente quer que a ferramenta faça. Isso daí é uma coisa que é a arte. A arte de quem utiliza a ferramenta é saber estruturar a pergunta. Tá? Então, você já imaginou, né, vocês já imaginaram a possibilidade da gente, vocês aprenderem tudo, a gente poder estar ensinando vocês a aprender tudo isso? Então, a ideia é essa. Tá? A ideia é essa. Eu estou ligado nesse assunto desde o Congresso da PH, quando eu falei para as pessoas que eu ia ensinar. Esse congresso foi em novembro, eu falei assim, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Por quê? Porque eu já estava obtendo resultados, já estava notando diferença. E se a gente tem direcionamento, se a gente sabe utilizar, se a gente sabe fazer, as respostas vêm numa qualidade que vocês não imaginam. Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Então, conclusão, a AI é um facilitador, não é um substituto do médico. Quem está por trás da tela, quem digita a instrução, quem faz a pergunta somos nós. Ou seja, o querer, quem tem o querer somos nós. A máquina não tem o querer. Se eu parar de perguntar, ela para de responder, porque ela não quer nada, quem quer somos nós. Então, a gente pergunta e vai perguntando e a gente vai estruturando uma conversa. E se ela não der uma resposta boa, o que a gente faz? A gente vai dar uma continuidade no chat. Continua perguntando até obter a resposta que a gente precisa. Tá? Segredinho aí. Tá? Então, a IA pode ser um facilitador na busca médica. Não substitui a necessidade de interpretação crítica do profissional, foi como eu falei. Né? Quem tem a sensibilidade, quem tem a visão, quem tem a abstração, quem tem a experiência clínica, quem tem a vivência, somos nós. Né? Então, é um facilitador, a IA como ferramenta de apoio, interpretação, necessidade de análise crítica, porque a IA erra, e erra para valer, se a gente não souber utilizar. E a gente precisa encontrar onde é isso, tá? Onde isso ocorre. E conforme mais a gente aprende a utilizar, mais acerto a gente tem. Tá? E o profissional médico, ele é insubstituível. Tá bem? Isso daí vocês podem ter certeza absoluta. Então, é importante a gente fazer esse upgrade. Tá? Quando eu falo, por exemplo, qual imagem é gerada por IA? Vocês vão ficar olhando. Tá? Vocês vão ficar olhando, poxa vida, afie seu olho contra os deepfakes. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem, cada vez mais, né, vem sendo aperfeiçoado. Mas olha que interessante que acontece nesse, mas parece que fica em dúvida. Acho que é esse, não, eu acho que é esse, por causa disso, por causa daquilo. Não, é simples, gente, dá uma olhada. Ficou faltando isso aqui. Tá? A fake é essa, porque faltou a informação principal aqui. Tá bom? Tá? Então, por isso eu quero dizer o quê? Que a gente tem que saber avaliar. Tá? Existe um segredo para a gente evitar
que surjam esses erros, tá? Na ferramenta. Então, vamos lá. Por que aprender é importante? Por que eu devo aprender IA na homeopatia? Primeira coisa, precisão. A pessoa fala, porque ganha tempo, otimiza tempo, não sei o quê. Tudo bem, mas para falar a verdade, eu continuo, né, utilizando o tempo que eu preciso, né, de consulta. Né? Eu gosto de conversar com o meu paciente. Né? Mas o que acontece? Eu estou conseguindo encontrar o medicamento mais rápido, mais facilmente. Tá? Eu estou conseguindo analisar dados mais facilmente e de forma mais profunda. Então, eu utilizo algoritmos avançados para análise mais precisa dos sintomas e seleção do medicamento homeopático. O algoritmo é aquela instrução que a gente dá para a máquina. Então, aumentando o quê? A eficácia do meu tratamento. Respeito aos princípios, ou seja, eu estou utilizando para aprofundar a compreensão do caso com preservação nos fundamentos. Eu não vou contra nenhum fundamento da homeopatia. Eu só utilizo aquela ferramenta para quê? Para ter um resultado melhor. Dentro daquelas bases fundamentais da homeopatia. E monitoramento aprimorado. Eu acompanho a evolução dos pacientes com maior precisão, a partir do momento que eu consigo pegar aqueles dados, aqueles casos. O paciente volta numa consulta, numa segunda consulta, eu tenho como, por exemplo, avaliar se o medicamento está funcionando ou não. Tá? O que funcionou, tá? Entre uma consulta e outra, eu consigo avaliar. O que está acontecendo? A gente consegue avaliar conversando com o paciente, obviamente. Converso com o meu paciente, eu estou avaliando. Né? Sensação subjetiva de bem-estar geral, eu estou avaliando a melhora clínica, eu estou avaliando a melhora mental. Seja ele adulto, seja ele criança, seja quem for. Mas a ferramenta está auxiliando nesse sentido. E, principalmente, a atualização tecnológica. Gente, é dever nosso estar na vanguarda. Estar na frente. É dever nosso, eu sinto que é meu. Tá? Pela minha experiência, pelo tempo que eu tenho, trabalho que a gente tem. E isso daí é para você, colega. Isso é para você, colega. Né? Porque a homeopatia precisa disso, precisa de profissionais bem preparados, que estejam na vanguarda, que possam ensinar. E que possam ter uma prática compatível com uma prática de resultados de homeopatia. Resultados na nossa clínica. Tá bem? Então, diante disso, a gente criou um curso, que eu falei naquele congresso da PH, que eu já falei mais uma vez hoje, mas eu vou falar outra vez, que a gente que estava preparando um curso, porque eu comecei a estruturar um curso. Aí criamos um grupo, as pessoas se inscreveram nesse grupo, aí de repente ficou um silêncio. Esse silêncio, gente, porque eu fui estudar mais, eu fui aprofundar mais, fui conhecer mais dessa ferramenta, porque eu não vou ficar falando qualquer coisa, a gente tem que falar coisa bem fundamentada. Aí eu fui estudar mais, foi quando fiz a especialização, e aí eu fui aprender mais. E agora estamos voltando, já com material, né? Com as aulas, atualmente as aulas já estão gravadas, tá? E o objetivo desse curso, gente, eu vou explicar o que é esse curso para vocês. Tá? A minha intenção agora é falar o que esse curso tem. Então, o objetivo do curso o que é? Preparação, preparar os homeopatas para integrar. É integração. Vocês não vão deixar de fazer repertorização, vocês não vão deixar de fazer estudo em matéria médica, vocês não vão deixar de conversar com o paciente de vocês, vocês não vão deixar de fazer nada, vocês só vão ter um assistente, tá? Que é a IA, que vai ajudar vocês a resolverem, né? A ter uma melhor resposta clínica. Utilização ética, que isso daí está na base de toda a nossa prática, né? De beneficência, de transparência. A gente pode falar para o paciente que a gente está utilizando inteligência artificial. Por que não? Eu estou anunciando essas coisas de no meu Instagram pessoal, que os pacientes têm, parentes, e vocês também, todos os homeopatas. Por quê? Porque é uma transparência que a gente tem com relação ao nosso paciente. Tá? Então, todos os aspectos éticos,
né, a gente deve seguir, né, como uma norma. A gente deve fazer sempre de forma aberta e honesta. Bom, aprimoramento clínico, né, para vocês se aprimorarem clinicamente, o curso, melhorar diagnóstico, tratamento e acompanhamento clínico, e exploração, poder explorar. Não só isso, mas explorar a IA em pesquisa, ensino, ferramentas práticas. Por exemplo, falei de redes sociais. Então, poder fazer uma rede social, eu acho bom. Vocês, todos nós, estarmos divulgando a prática homeopática, uma boa prática homeopática. Não só para ter os mais pacientes, mas para que os pacientes conheçam a homeopatia, que os nossos pacientes conheçam os benefícios que a homeopatia pode trazer para a vida deles, para a saúde deles, para os filhos, para os pais, para todo mundo. Tá? A estrutura do curso, tá bem? Vou falar da estrutura, que é uma estrutura modular. Tá bom? São 5 módulos. Primeiro módulo é um módulo de introdução, tá? Que a gente apresenta uma integração da IA na jornada do paciente e mostra como essa tecnologia ela pode aprimorar a precisão diagnóstica e a condução dos casos clínicos. Tá legal? Então, eu crio um contexto, contextualizo a transformação da prática clínica, introduzindo objetivos, estrutura do curso, explicando como é o curso. Tá? E, principalmente, familiarização, né, com as ferramentas tecnológicas essenciais para depois vocês seguirem à frente. Então, tem todo um raciocínio. Eu desenhei uma programação que traz um raciocínio que vai passo por passo, onde vocês vão aprendendo e vão entendendo como funciona, né, a base da inteligência artificial, que nem dá um curso de homeopatia. A gente começa com um curso de homeopatia com as bases homeopáticas, as bases hahnemannianas, organon e tal. Todos os cursos, né, da MHB são assim, né? Começam com as bases e depois a gente vai passando para as outras fases. Depois, a fase de fundamentos da IA, que é o segundo módulo, que eu trago a introdução aos conceitos da inteligência artificial, que vai incluir machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural, ou seja, vocês vão entender como a engrenagem funciona. É claro que eu vou explicar de uma maneira mais simples, mas eu vou explicar, para vocês entenderem como a máquina aprende e como ela se comunica com a gente. Tá? Então, eu vou trazer a compreensão dos algoritmos básicos, né, assim como a gente faz, né, basicamente, para dar, como ela entende o que a gente pede para ela, e suas aplicações na área de saúde. Vou falar também aspectos éticos e regulatórios do uso da IA na medicina. Não é só, eu vou falar, é mais amplo, é na medicina. Tá? Limitações da inteligência artificial e segurança de dados, que são uma coisa muito importante, a gente já traz logo nessa parte de fundamentos. Terceiro módulo, que vai ser um módulo de técnica de utilização da inteligência artificial, que é o aprendizado prático, tá? Das principais ferramentas e plataformas de inteligência artificial disponíveis para profissionais de saúde. Tá? E, vamos dizer assim, e técnicas de construção, que é a parte principal dos prompts. Prompts significa onde as instruções que a gente pede para a máquina. Tá? Esses daí são os prompts, que a gente escreve naquela parte lá do chat, que a gente conversa com a máquina. Esse é um prompt. Tá bom? O prompt é como imagine uma pessoa, um chefe de cozinha, e tem uma receita para fazer aquele bolo. Faça assim, 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 assado. É isso aí, um prompt. Essa receita é o prompt. Cenários gerais de utilização, exercícios de aplicação prática. Tá? Todos os módulos vocês vão ter um resumo. A gente fez um resumo de cada aula. E cada módulo tem várias aulas. Tá bem? Não é uma aula só. Depois vem o quarto módulo, que é IA na medicina. Que eu vou trazer estudo de casos, de implementação, são exemplos, né, de casos de implementação da IA na medicina convencional. Nós, profissionais médicos, né, temos essa formação, então ela está na base da nossa formação homeopática. Então, vou ensinar o quê? Construção de prompts médicos,
tá? Então, vai ser mais direcionado para a medicina. Então, cenários de uso na medicina, prontuário médico, análise de sucesso em diagnóstico por imagem, né, de exames laboratoriais e apoio à decisão clínica. E discussão sobre o impacto da IA na precisão diagnóstica e na eficiência do tratamento. Tá? São um grupo de aulas, tá? Um grupo de aulas que vão tratar desse assunto. E, por fim, aí eu vou entrar na IA na homeopatia. Tá? Eu vou falar do quê? Da harmonização. Entre a tecnologia, vou tratar, tem alguns aspectos da homeopatia, que são aspectos diferenciais da homeopatia. Como eu falei, assim, a gente tem uma análise que é uma análise mais profunda do paciente. Então, a gente tem que entrar nesses aspectos. Então, vou falar da harmonização da tecnologia moderna, especiais de HANA, integração específica dos recursos de IA com os princípios homeopáticos fundamentais, prompts e assistentes em homeopatia. Na realidade, eu vou falar dos 360 graus de cenários, né, de uso na homeopatia. Prontuário homeopático, rubrica repertorial, análise de totalidade sintomática, seleção de medicamentos e acompanhamento da evolução do paciente. Então, vou falar toda essa parte clínica. Tá? No total, o curso são 25 aulas, tá? Não são longas, tá? São aulas, não são, assim, Buff, mas elas são aulas que são aulas curtas, tá bem? Mas, assim, ela traz profundidade, e é tudo degrau, tá? É um degrau de conhecimento, por isso que é importante começar por desde o início, indo, para vocês chegarem aí, e que eu garanto, quando vocês chegarem aí, vocês vão notar uma diferença na prática de vocês que é incrível. Tá? Pode ser incrível, pode mudar muita coisa. Reflexão final, a essência da homeopatia, né? Aquele aspecto da essência da homeopatia, qual é que é? Integrar. A gente está fazendo isso para a gente integrar a homeopatia, exige equilíbrio. Então, a tecnologia deve potencializar a individualização do tratamento. Isso daí, para mim, é ponto pacífico. Tá bem? A individualização do tratamento, ela não deve substituir a sensibilidade, né, e o conhecimento do médico. Tá? Tá? Então, tá? E a IA é uma ferramenta poderosa. Tá? Né, é uma ferramenta poderosa. Ela pode transformar o quê? A nossa prática clínica, com toda certeza. Tá bom? E a gente precisa usar com sabedoria e ética. Sempre. Sempre. Tá? Então, as pessoas até fazem algumas perguntas. Uma coisa que eu gosto sempre de mostrar. O pêndulo da inovação. Toda inovação tem um pêndulo, vamos dizer assim. Tem uma fase mais de ceticismo. Primeiro, né, a novidade chega, a pessoa fica mais cética. Depois ele começa a ficar mais curioso, depois tem uma fase de entusiasmo. Tá legal? Imagino que vocês estão muitos estão na fase de querer conhecer, mas depois começarem a mexer, vocês vão entrar nessa fase de entusiasmo. Todo homeopata já passou por isso. Primeiro você é cético, uma determinada abordagem, depois experimenta só para testar e, de repente, não consegue mais viver sem essa nova abordagem. Bem, próximos passos, né, que a gente quer falar para vocês, né, os próximos passos, nós temos reflexão, né, pense em como a IA pode beneficiar a sua prática, tá? Então, primeiro, começar. O que eu posso, o que disso que eu falei pode beneficiar a minha prática clínica? Depois, experimentação, né? Testar as ferramentas, tá bom? De IA, né? No dia a dia, tá bem? E, né, começar a testar. Começa a testar, providencie não pegue a paga, não, logo de começo. Pega uma gratuita. As gratuitas são boas também. Eu tenho utilizado algumas ferramentas dessas novas que têm saído, comecem a utilizar elas. E, né, aprofundamento. Busque mais conhecimento sobre o IA na homeopatia. É o que a gente está propondo. Né?
vocês adquirirem mais conhecimento para poder utilizar com mais sabedoria, com mais profundidade. Bom, eu estou colocando aqui, né, depois eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, vou pedir um auxílio aqui para mim ver as perguntas que estão chegando. E aqui tem o que vocês precisarem, né, de informação, é o contato, tá bom? Do contato da editora, tá? Quem quiser informações a respeito do curso. Esse curso vai estar disponível a partir da próxima semana, tá bem? E aí eu vou, aí as pessoas que quiserem informações, como vai ser, como que é, como se inscrever, tá? Ela vai estar disponível numa plataforma de ensino online, né? E aí essas aulas vão estar disponíveis lá, e aí vocês podem pedir informações aqui, se vocês puderem fazer o escaneamento, né, desse QR Code, tá? Vocês conseguem falar lá no WhatsApp da editora, e podem também se comunicar lá no grupo, muitos de vocês estão no grupo, tá? E nesse grupo também tem um contato que passou algumas informações para vocês podem perguntar por lá também. Agora eu preciso saber das perguntas. Ozzy, como eu acesso meu WhatsApp aqui? Eu posso te enviar? Pode, mas você vai me enviar, eu não vou ver aqui. Quer que eu leia? Vê lá, vê aí. Tá, então o pessoal está perguntando. Eu vi alguma coisa que eu estou com o meu celular tá em mãos aqui, eu estou precisando ter acesso às perguntas. Então é o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo, tá bom. Ah, estou aqui, já estou com as perguntas de vocês aqui. Bom. Deixa eu ver algumas perguntas. Tá, o pessoal está cumprimentando. Vamos lá, vamos ver. Está perguntando. Doutor Ariovaldo, nesses exemplos que o senhor usou, qual ou quais as ferramentas que eu estou utilizando? Tá, eu utilizei aqui eu dei um exemplo no ChatGPT, tá bom? Porque é a ferramenta que a maioria das pessoas tem tido mais contato. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Dá para usar pelas outras também. O funcionamento delas é igual. Elas têm um espaço, que é um chat. Vocês escrevem a instrução que vocês querem, e aí ele dá a resposta em seguida. Tá? Não varia muito o jeito que funciona, as ferramentas funcionam todas dessa maneira. Tá bem? Mas o exemplo que eu usei é o ChatGPT. Qual ferramenta que você acha melhor para a prática homeopática? Qualquer uma dessas, tá bom? Que eu falei. Tá bom? Eu utilizei aqui o ChatGPT porque é o que a maioria está utilizando. Se tiver o ChatGPT, pode utilizar. Aí eu sugiro você pegar as gratuitas e testar e ver qual é que vocês se adaptam melhor. Tá? Mas o ChatGPT é muito bom. Eu vou falar algumas coisas a partir do ChatGPT no curso. Tá legal? Então, tá? Pode ser uma boa ferramenta para vocês darem início. Tem uma outra... gravar as consultas com IA seria bom? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Tá? Tem uma ferramenta, que é uma ferramenta que alguns softwares estão usando, que é uma ferramenta que acontece o seguinte. A ferramenta capta, ela não grava o áudio, ela capta o que o paciente fala e ela transcreve. Tá bom? Então, é uma ferramenta de transcrição. Ao final da consulta, se quiser, você não anota nem nada. Você fica só ouvindo o paciente. E o paciente, enquanto fala, sai o texto, tá, da consulta, lógico, numa linguagem coloquial. Tá? E esse texto serve para a gente fazer as nossas pesquisas. Tá? E não infringe a parte ética. Por quê? Porque a gente não está gravando a consulta, na realidade. A gente só está transformando em texto o que o paciente fala. Que a gente pode transformar em texto digitando, a gente pode transformar em texto quando a gente escreve num prontuário, quem escreve ainda, se a gente escreve, a gente está o quê? A gente está transformando em texto o que o paciente está falando. É o que a ferramenta faz. Tá? É muito útil isso daí.
Gravar as coisas, não, já falei, como escrever um prompt. Tá? No curso eu vou falar várias técnicas. Tá? Recentemente eu falei na mentoria da MHB, eu expliquei uma das técnicas, né, que é importante. A gente tem uma persona, tem um contexto, tá? E um formato que a gente quer. Explicar o contexto, né, que a gente está, persona é como que a gente quer que a máquina haja, o contexto, dizer o contexto, por exemplo, o contexto de uma história clínica, tá? E dizer o formato que eu quero que ela responda em formato de tabela, formato estruturado, como eu falei, tem vários formatos, né? Isso aí eu vou explicar no curso. Tá? O curso é aberto para prescritores, tá? Médicos, médicos veterinários, é aberto também para odontólogos, tá bom? Quais ferramentas utilizar para começar? Pode ser o ChatGPT, pode ser o Claude. O Claude é muito bom, viu, gente? Eu tenho falado do Claude porque ele é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta da Amazon, né, da Anthropic, tá, que é uma empresa, um braço da Amazon, é muito boa também, mas né, vem o que vocês querem, GPT, Gemini, DeepSeek, todos esses vocês conseguem usar. O QR Code já mandei, o curso é gravado, sim, o curso vai ficar disponível, viu, meus amigos? Tá? Vai ficar disponível para vocês verem depois. Quem não pôde estar presente vai estar disponível, a gente vai disponibilizar. O curso vai estar disponível, o curso é um curso que ele vai ficar gravado numa plataforma de ensino. Vocês vão poder acessar a qualquer momento. Tá, a gente espera na semana que vem já estar disponibilizando, tá? Está previsto para a semana que vem estar disponibilizando o curso. Pode utilizar o ChatGPT pago ou gratuito? Pode começar pelo gratuito, funciona bem, viu? Tá? Pode utilizar o gratuito. Sim, deixa eu ver. Então, o curso é para profissional homeopata, para os profissionais homeopatas. Tá. Como você. Ó, eu vou explicar um negócio aqui que chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante, viu? Tá. Lembra que a gente fala o doutor Google, né? O paciente vem na consulta e depois saía e consultava o Google sobre a doença dele, sobre o que a gente prescreveu, o que a gente faz. Isso os pacientes fazem, né? Podem ter certeza que os pacientes vão sair da consulta e vão consultar a IA, porque já estão fazendo isso. Tá? Mas só que é diferente, gente. É diferente. Por quê? Porque a gente tem um direcionamento. A IA, ela é uma ferramenta aberta. Tá legal? Ela é uma ferramenta aberta. Isso daí vai existir sempre, que as pessoas querem saber, querem conhecer sobre o que elas têm. Então, cabe a nós, né, vamos dizer assim, eu vou explicar um negócio para vocês entenderem, que é uma coisa importante. A IA vai ser melhor que a gente, seres humanos? Eu vou dizer para vocês, já é melhor que a gente. Agora, a IA não é melhor que a gente utilizando a ferramenta. É isso que está. Uma pessoa leiga vai lá e utiliza a ferramenta, mas ela não tem o componente médico trabalhando com ela, um profissional homeopata trabalhando com ela. Então, entendam isso, tá bom? Citar uma ferramenta que utiliza a transcrição da consulta. Tem algumas, vocês têm que pesquisar aí na internet. Tá? Então é isso aí, tá, gente? Eu espero, tá, que isso daí possa abrir uma porta para vocês, esse curso. Tá? Minha ideia é que ele possa ser uma porta, pode ser uma janela, tá?
uma janela que possa abrir inúmeras perspectivas de prosperidade, tá? E sucesso profissional, tá bom? E, principalmente, muitas curas homeopáticas, tá? Que vocês possam aplicar. O meu interesse para fazer isso daí é para vocês terem acesso, tá? E poder ter à disposição de vocês, à mão, né, condições de poder utilizar com qualidade essas inúmeras, né, ferramentas que elas podem, quando utilizadas com sabedoria, com certeza vai trazer muito resultado para os pacientes de vocês e para vocês também, em consequência. E eu acho que isso daí pode ser um grande auxílio para a homeopatia como um todo, tá? Com a ampliação da qualidade nossa como profissionais, tá? A gente vai conseguir o quê? Galgar novos horizontes. Esse é o objetivo principal que eu estou trabalhando aqui, tá? Ao longo de todos esses meses para poder organizar essas informações. Tá? Mais uma coisa, vocês vão notar que o curso, as aulas estão todas assim, eu dei o melhor de mim, tá? Para vocês terem uma qualidade excelente das aulas, das apresentações, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, tudo isso aí a gente está procurando trazer um nível de qualidade que seja de excelência para todos vocês, tá bom? E outra coisa bem importante que eu quero falar, tá? Assim, esse curso não é um curso assim, vocês vão lá só encontrar as 25 aulas, mas esse curso, assim, no decorrer do tempo, eu vou acrescentar mais coisas, na medida que houver o quê? Novos avanços. A IA está desenvolvendo muito, na medida que surgirem mais ferramentas, mais avanços, que eu descobrir mais coisas que podem ser úteis, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou estar colocando, né, no curso. Então, a ideia do curso é vocês terem acesso, sei lá, a um ano de utilização. E tudo que for de novidade eu for colocando, vocês continuam tendo acesso. A ideia também, a gente fazer algumas mentorias, olha só, tá? Reunir grupos de discussão de caso também. Tá? A gente vai estar estudando como a gente vai fazer isso. Tá? Então, é uma abordagem que se estende, tá? Para todos vocês. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve para esse contato aqui do QR Code, tá legal? E pode usar também aquele WhatsApp que está da Editora Organon, que está colocando as informações aí. Tá? Então, desejo para vocês tudo de bom, eu desejo para vocês saúde, paz, tá? E muita disposição, que se abra agora um novo, tá, campo de crescimento da homeopatia, tá bem? Com progresso para os nossos pacientes, saúde para eles também, tá? Então, os meus votos aqui, tá? Com todo amor que eu tenho assim, pela homeopatia, eu estou falando aqui para vocês, assim, com grande alegria, tá bom? Então, é isso que eu tinha para expressar nessa aula de hoje, espero que vocês aproveitem e seja muito útil na vida de vocês. Meus agradecimentos, sinceros agradecimentos a todos.